um pouco mais, mas assim, ela tá se adaptando melhor. Eu tenho um pouco de dificuldade. Mas começou agora, começou na semana passada. Mas demora muito tempo para começar assim, se vocês entrarem. Nem vai usar. Tem como usar? Não, tirou foto de novo? Avisa aí que a live vai começar para ele esperar um pouquinho. Alguém de vocês fala que vai esperar. Falta um pouquinho. Calma, tá com Boa noite, pessoal. A gente começa em breve, só dando um tempinho para o pessoal ir chegando. Vão colocando aí os comentários, as dúvidas e as perguntas e em breve a gente começa, tá bom? Mais uma vez, então, pessoal, boa noite. É uma alegria ter vocês aqui para a nossa quinta e última live do mês vocacional. Esse mês passou muito rápido, né? Mas é uma alegria saber que ao longo desse tempo vocês estiveram aqui. Nós tivemos pessoas tão especiais que puderam partilhar conosco um pouquinho de suas vocações. Foi um momento de tirar dúvidas, de fazer perguntas, e eu tenho certeza que foi um mês de muito aprendizado para todo mundo. Então, hoje, nós vamos falar de uma vocação muito importante, muito especial para a vida da nossa igreja, que é a vocação para o catequista. No dia 30, segunda-feira, nós celebramos o Dia Nacional do Catequista. Então, hoje, né, um pouquinho antes, mas já estamos aí celebrando e comemorando essa vocação que é tão importante para todos nós. Hoje nós temos 3 catequistas aqui da nossa paróquia. O Davi, que é catequista do Crisma, seja bem-vindo e boa noite. Muito obrigado, boa noite. É uma honra participar com vocês, estar de volta à paróquia. A Vânia, que é da catequese infantil e que também é coordenadora dos catequistas. Seja bem-vinda. Obrigado, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando dessa live na paróquia, em nome dessa caminhada que a gente faz na igreja, né? Catequizando a todos. E a Nelma, que também é da catequese infantil e que também, junto com a Vânia, é coordenadora dos catequistas aqui na nossa paróquia. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. E a você que está aí nos ligadinhos, sejam todos muito bem-vindos. Então, boa noite a vocês, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E a vocês que estão nos acompanhando, vocês já estão careca de saber, né? Mas só reiterando mais uma vez, dúvidas, perguntas,
devem ser colocadas aí nos comentários. O pessoal ali atrás está de olho. E ao longo da nossa conversa ou no final eles vão respondendo. Então hoje nós temos como lema: e depois fazer discípulo entre todas as nações, ensinar-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Está lá no Evangelho de Mateus 28, 19, 20. Aqui, Mateus fala, a nós, sobre como fica para cada um de nós essa missão de continuar o que Jesus começou. E qual é a missão do catequista, se não essa? Todos nós tivemos catequistas e somos também catequistas em momentos da nossa vida. Então, hoje a gente quer partilhar sobre isso e quer falar sobre a importância dessa vocação para a nossa igreja e para a caminhada de todos nós enquanto cristãos batizados. Vou começar com Davi. Eu quero que você conte para a gente em que momento foi que você recebeu esse chamado para ser catequista, o ano, enfim, você que sabe aí como que você quer partilhar com a gente, mas em que momento que você começou aí esse chamado na catequese? Bom, mais uma vez, boa noite. Agradeço novamente o convite por estar fazendo parte. Bom, ano é complicado, eu sou muito ruim com datas, mas a minha primeira experiência como catequista também foi na catequese infantil. Eu tinha 14 para 15 anos, fui convidado pela Gessina, catequista na Nossa Senhora da Aparecida, para estar acompanhando ela com a catequese infantil. Então essa foi a minha primeira experiência como catequista, lá na infância e adolescência missionária. E a partir daí, continuei caminhando na igreja, parti para outras pastorais, pastoral da juventude principalmente. E depois, bem mais para frente, veio a oportunidade da catequese da Crisma, onde eu me reencontrei novamente com essa pastoral da catequese, com essa vocação. E onde eu gosto muito de atuar, que é a próxima juventude. Então já tem aí, digamos, vamos falar em anos, quase 15 anos de catequese aplicadas por aí. Davi foi meu catequista de Crisma, gente. Então, eu vou ir pela ordem, gente, que hoje tem muita gente aqui para a gente conversar. E você, Vânia, em que momento você recebeu esse chamado e começou a caminhar na catequese? Eu recebi o chamado de ser catequista quando eu participava na paróquia Santa Maria. A coordenadora de lá ficou vários anos, me convidando para ser catequista, e eu demorei bastante para dar esse sim. E depois que eu dei esse sim, eu senti esse grande amor que Deus tem para a gente estar levando o amor dele para cada criança, para cada família. Trabalhei também um tempo com a Pastoral da Criança, onde também, além da gente estar catequizando as crianças, a gente também catequiza as famílias, É uma lição muito bonita. A gente está subindo o morro do nosso bairro, Foi a época que eu estava na Igreja São José. E visitar essas famílias é um trabalho muito bonito, que hoje, nós não temos mais na paróquia, mas eu gostei muito de estar trabalhando com essa pastoral, sinto saudade. Mas fui catequista lá na Santa Maria durante uns 12 anos. E após isso, me mudei para a Vila São Pedro e fiquei trabalhando nas pastorais, mas não como catequista. Foi quando minhas crianças alcançaram a idade para fazer a primeira comunhão. E eu conversando com o padre Clenilson, ele foi por longo tempo meu diretor espiritual, e ele me chamou para mim estar participando aqui, para ser catequista, e eu disse meu sim, e hoje sou muito feliz de estar participando aqui na paróquia como catequista. Semana passada, nos comentários, uma pessoa falou, que já recebeu esse chamado e que ainda não aceitou. Então, aí fica o exemplo da Vânia, que mesmo depois de ser chamado durante muito tempo e não ir, deu seu sim e hoje é muito feliz na pastoral. A Nelma, eu sei que ela já é catequista há bastante tempo aqui na nossa paróquia. Eu queria saber quando foi que você começou e como foi o seu chamado. Sim, o meu chamado, eu sinto assim, o chamado primeiro vem de Deus, porque dentro da minha adolescência, a gente veio lá do Ceará, eu vim do Ceará, e nós somos em 10 filhos, e eu sou a sexta, então depois de mim tem os meus irmãos,
E eu sempre gostei de juntar, né, os meus irmãos e evangelizava, ensinava a fazer o sinal da cruz e rezar o Pai Nosso, que era o que a gente sabia, né? Não sabia nem o que era ser catequista, nem o que era catequista, porque a nossa catequista lá no norte é o mesmo professor. É o seu primeiro professor, ele acaba se tornando o seu catequista. Na sexta-feira era aula de religião, né? Que as coisas ao longo dos tempos vai mudando. E o tempo foi passando, né? Os anos passando, eu vim para São Paulo e casei, né? Vim para a vila e aqui na vila eu comecei a participar dessa comunidade, né? Que na comunidade São Pedro participei muitos anos só mesmo de banco, né? Vindo às missas, mas eu sentia que faltava algo. Estava sempre faltando alguma coisa, era o servir, porque o servir é importante, né? E eu ficava me perguntando para mim mesmo, e comecei a participar do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, e ao participar do grupo de oração, eu assisti uma pregação, né, do irmão, foi até o irmão Haroldo, pregou sobre os talentos, é o evangelho de hoje, né? O evangelho de sábado, sobre os talentos, para não enterrar os talentos. E eu saí meditando aquela palavra e perguntava para mim mesma assim, mas Senhor, não deixa eu enterrar os meus talentos. Se eu tenho dom, deixa esses talentos, né? E me ajuda. E ficava assim, procurando algo. E aí foi então que veio o chamado do Padre Mateus. O Padre Mateus que me chamou, na época era o Padre Mateus. E ele que falou, né, você não quer assumir uma turma de criança na catequese infantil? E eu toda insegura, né? Com medo, porque bate o medo. E o que eu falava é que eu não sei nem falar. Eu sempre usei, né, falar essa expressão. Eu não sei nem falar, mas o que eu quero falar para você que está aí nos assistindo, é que o Senhor não quer ouvir de nós palavras bonitas. O que Ele quer ouvir é a sinceridade do nosso coração. Eu não dei a resposta de ato, assim, na hora, né? Porque vem aquele medo, vem aquela insegurança. Mas aí o tempo foi passando, os dias foi passando. Aí veio mais um reforço da ministra Laurita, né? Foi acontecer a primeira reunião, né? Que sempre quando é para iniciar tem aquela primeira reunião a qual os novos catequistas se apresentam, enfim. E ela, né, vai ter a reunião dos catequistas, você vai, tá? E eu, mas o que precisa, né? O que eu preciso? Não precisa, só uma agenda, a Bíblia, né? E eu lembro que quando eu cheguei, aí tá a presença do padre, eu lembro a irmã Regina também presente, né? E alguns outros catequistas. E faz sempre aquele círculo, né? Para iniciar a reunião. E eu senti assim, no meu coração mesmo, sabe? Eu falei, Senhor, aqui é o meu lugar, é isso que eu quero para mim. É uma vida de comunidade, é uma vida na presença. E me senti assim acolhida, me senti muito feliz. E graças a Deus, acabei dizendo meu sim, né? E estou aí até hoje. Quantas crianças já passaram por mim, né? Hoje, crianças da minha primeira turma, que foi em 2002, hoje estão casados, né? Estão adultos, são pais. É como eu sempre falo, a gente tem uma época de nossa vida que a gente fica como quem congelou. Não fica mais, não se desenvolve mais. Mas as crianças que a gente pega de 9 anos, eles passam pela adolescência e se eles não cumprimentar a gente não vai saber que aquele é aquela criança que você catequizou, porque você acaba não conhecendo de tanto que eles se desenvolvem. E graças a Deus, né, estamos aí, nesse chamado a qual o Senhor nos confiou. E como isso que você falou, né, e sábado a gente também estava partilhando sobre isso, sobre como chega um momento em que estar só no banco incomoda. Quando você está ali na comunidade, você vai todos os domingos, chega um momento que só estar sentado incomoda, né? Então, essa é a importância da gente assumir a vocação, seja ela qual for, né? Seja para todos os serviços na comunidade que a gente falou semana passada, seja para ser catequista, enfim, às vezes para padre, né? Às vezes é ali na comunidade que você, geralmente né? Que você descobre que você quer seguir essa vocação. Então, como ficar só no banco em um momento incomoda? E também como a gente tem que colocar os nossos talentos, né, a serviço, porque, assim como eu falei semana passada, às vezes a gente acha que a gente não sabe nada. E quando a gente dá o nosso sim, a gente descobre que sabe. Não é falar bonito, é dar o seu sim. E a partir daquilo, Deus começa a trabalhar em nós, né?
Então agora eu vou começar com a Vânia. E eu queria saber qual é bem particular, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje para dar catequese para a criança. Quando eu saí do Crisma, a gente tinha que assumir alguma pastoral no pós-Crisma. E eu fui para a catequese infantil, e uma dificuldade que eu encontrei, mesmo não sendo catequista, era a dificuldade de falar de algo que a gente tem a dimensão do que é, do sagrado, que a gente consegue compreender o quão forte, o quão importante tudo isso é. E muitas vezes as crianças ainda não conseguem compreender pela maturidade que elas não têm, o que é natural. Então isso para mim foi uma dificuldade. Eu queria saber para você, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje para dar catequese para as crianças? A dificuldade que eu vejo hoje é o incentivo de muitos pais, porque muitos pais, eles vêm e deixam suas crianças, né, na mão do catequista, e quando a gente pede para eles estarem participando junto, é uma grande resistência, eles não querem estar participando, né? Então eles querem entregar sua criança ali e que você evangelize, você faça ali eles aprenderem as orações, né? Porque geralmente a gente recebe hoje uma criança de 9, 10 anos que muitas vezes não sabe rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Então, eles acham que essa evangelização é só da catequista. Mas não, essa evangelização, ela começa em casa, né? Com seus pais, com seus avós. E quando a gente tem alguma atividade na igreja, eu sinto muita resistência deles estarem participando. Sempre tem aqueles 2, 3 que vão estar sempre presentes. Mas a grande maioria das crianças, eles não vão participar da missa. Quando tem alguma festa, alguma coisa, você tem que estar sempre assim, praticamente implorando para os pais, para eles estarem trazendo suas crianças para a igreja, né? Então, a maior resistência que eu vejo é essa, a participação dos pais. Graças a Deus, nas paróquias por onde eu passei sendo catequista, os padres estavam sempre presentes, a coordenação também sempre presente, ajudando em tudo que a gente precisa. Certo que nada é 100%, a gente nunca consegue tudo, mas com o amor de Deus, né, com a paciência que Ele nos dá, a gente sempre consegue ir em frente, catequizando essas crianças, com muito amor. Como muitas vezes as crianças vão obrigadas, né? Às vezes os pais obrigam elas a ir e os pais não estão ali naquela caminhada, né? Então, realmente, isso é uma dificuldade que eu também já vi bastante, assim. Às vezes a catequista tem que ficar ali no pé, às vezes tem uma reunião e os pais não querem participar, né? Então, é algo que eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade, né? Os próprios pais precisam entender que não é qualquer coisa. Você não joga a sua criança ali e coloca na mão do catequista e ela tem que cuidar dele, né? É um caminho muito mais sério e que precisa da ajuda dos pais também, porque é uma via de mão dupla, né? O catequista é catequista, não faz milagre. E para você, Nelma, qual é a maior dificuldade? É bem isso mesmo. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo muito difícil de evangelização. As pessoas estão, isso é em geral, estão vivendo um esfriamento espiritual. Então, a dificuldade assim que eu vejo, que eu sinto, é esse juntar, essa união. Às vezes a gente prepara algo tão bom, prepara assim aquele encontro, quando chega na hora, não aparece poucos. Não veio todo mundo, então você fica, oh meu Deus, mas onde que eu errei, onde que eu falhei, né? Eu chamei, eu dei o aviso, coloquei no grupo, enfim. E a participação, essa dificuldade, eu encontro essa participação na comunidade, nos encontros de catequese, em reuniões, enfim. E o Davi já tem uma, não sei nem se eu falo vertente, né? Mas é um grupo diferente. Vocês já são o pessoalzinho mais velho, né? Para você, qual é a dificuldade? É também esta questão da família? Ou lidar com o jovem já é mais difícil? Bom, eu vejo alguns problemas, na verdade, assim, mas são coisas que eu acho que todo catequista enfrenta. Essa questão do apoio familiar ela é super importante. É como você citou, muitas vezes
a família quer que o jovem venha, mas a própria família não vem, né? Então é difícil você falar para o cara, pô, vai que é bom, mas se você não participa daquilo, né? Um outro problema que eu vejo, é uma coisa que a gente tenta trabalhar, é acabar com a ideia de que a crisma é uma formatura e que depois daquilo dali você está livre, né? Você cumpriu o seu papel ali, você fez o curso, recebeu o diploma e agora está livre, né? Então a crisma tem muito disso ainda. Tem muito crismando que chega na crisma com aquela ideia de que se não fizer o crisma não vai poder casar, né? Então esse é um dos problemas que a gente tem, que é a visibilidade, a ideia que as pessoas têm do que é a catequese, né? E eu acho que um outro problema também que a gente encontra muito na crisma é que o jovem vive sem tempo. Isso eu digo agora para os catequistas. Muitas vezes os catequistas têm uma preparação falha. O catequista, ele às vezes não consegue preparar um encontro da melhor maneira possível, não consegue preparar a dinâmica da melhor maneira possível, por conta dessa ausência de tempo, ausência de preparação. Então isso é um puxão de orelha para nós catequistas também. Que muitas vezes a gente fala, pô, eu não consegui preparar legal o encontro porque eu tive trabalho da faculdade, eu tinha meu trabalho, eu tinha as coisas para resolver, né? Então a ausência de tempo também é um dos fatores de problema que eu vejo dentro da catequese, né? Então são esses problemas. O engajamento familiar eu acho que é super importante. Separar um tempo para preparar melhor os encontros, né? Eu acho que é um problema que também pode ser solucionado. E também essa questão de quebrar a mentalidade do que é a catequese em si. Isso do crisma acontece muito, né? Eu lembro que o Dom Nelson, quando ele ainda era bispo, ele dizia que ele achava triste celebrar a crisma, porque o jovem ele vinha e era a última missa que ele vinha, depois ele não voltava mais na igreja. Porém, são dois sentimentos, são dois tipos de pessoas, né? Essas que faz a crisma e nunca mais vêm, e aqueles que no crisma descobrem que realmente é o que eles querem para a vida. Porque o crisma é o sacramento da confirmação, é quando você confirma o seu batismo, que lá quando você tinha meses ou anos e você nem lembra, os seus pais e os seus padrinhos fizeram por você. E aí a crisma é o momento que você faz, né? Você confirma. Então, para quem realmente vive o crisma com esse intuito de eu sei o que eu estou fazendo e eu quero confirmar o meu batismo, é um grande divisor de águas. Pelo menos na minha vida foi. Apesar de sempre estar na igreja desde pequena, o crisma foi quando eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas. Então foi quando eu olhei e falei, realmente é isso que eu quero, é nisso que eu acredito, e é uma etapa muito importante. Eu tenho um carinho muito especial pelo crisma, e se falasse, volta para o crisma, eu voltaria. Só para complementar essa parte, né, eu acho que uma coisa que é super importante, que a gente falou do exemplo da família, né, que você falar de uma coisa é super legal, você vai lá, participa do crisma, participa da igreja, é super legal, mas quando você dá o testemunho, né, quando a família se engaja, quando a família está presente, quando as pessoas próximas estão perto daquele jovem, daquela criança, a criança se sente mais motivada a isso, né? E um problema também que eu vejo na crisma é que hoje os jovens, de uma maneira geral, são pouco confiantes em si. Muitos têm medo de assumir uma responsabilidade por se julgarem não competentes para fazer aquilo. É muito comum, porque como você disse, o crisma é o sacramento da confirmação. Então muitos deles não se sentem preparados, né? Não se sentem aptos a realizar aquela tarefa, a assumir uma responsabilidade na igreja, a entender o que é aquilo ali. Mas isso é um problema de confiança que eu acho que é geral dos jovens da sociedade, não só na crisma, né? Então um dos papéis do catequista é conseguir quebrar essa falta de confiança. Como você disse, você vem de um lar onde já estava habituada a viver em comunidade. Mas muitos dos jovens da catequese não têm essa formação de casa, né? Então você mostrar para esse jovem que sim, ele é capaz, que sim, ele tem espaço na igreja. Porque jovem muitas vezes vê a igreja como algo envelhecido. Um lugar que só vai ter o senhorzinho de idade, né? Um lugar que não é próprio para o jovem estar. Então, muito do trabalho do catequista também é quebrar esse paradigma. Mostrar que a igreja é sim jovem, que a igreja é sim um espaço que o jovem pode e deve habitar.
né, e assumir essa responsabilidade. Sim, e a igreja tem que ser jovem. Porque imagina, se a igreja só tiver velho, todo mundo vai morrer, né, gente? Então tem que ter jovem, sim. E a gente tem que dar espaço para o jovem. Muitas vezes também o que acontece é que as pessoas que já estão há mais tempo, elas olham e pensam que o jovem não é capaz de executar determinada tarefa, né? E isso acaba afastando. Então, cabe ao jovem entender que ele tem espaço, que ele tem lugar, e também cabe aos outros, né, essa acolhida, e você tem lugar, a gente quer você aqui. E quantos trabalhos na igreja são lindamente desenvolvidos por jovens, né? Quantos trabalhos a gente não vê que o jovem, que ele realmente vai lá, ele faz o crisma, ele vê que é aquilo que ele quer, e ele fica aqui e ele se engaja em trabalhos muito bonitos, né? Então, que a gente consiga trabalhar isso, e a gente, eu não digo só os catequistas, que a gente como comunidade, né, é uma missão de todos nós como igreja, tirar essa ideia de que crismou tem que ir embora. Não, crismou tem que ficar. Se for para ir embora, não crisma, né? Se for para ir embora, não precisa crismar. Então, eu queria que você, Nelma, falasse para a gente qual é a importância da vocação do catequista para a vida da igreja. Bom, essa vocação é importante, a evangelização. É preciso evangelizar. O mundo precisa evangelizar. Então, nós precisamos evangelizar não só na igreja. Muitas vezes, né, na igreja é um, quando sai fora é outro, não. Nós temos que evangelizar, ser catequista, seja onde nós estivermos. É no trabalho, é na escola, no ônibus. Essa é a importância, esse testemunho de vida, essa comunhão com Deus por onde andarmos, dando testemunho de nós, né, das nossas atitudes, dos nossos gestos. Então, é importante para as pessoas, ao olharem para nós, e ver a presença de Deus, né, e ver assim, o semblante, e falar, nossa, é isso que eu quero. Então, essa é a importância do evangelizar, do ser catequista. Primeiro em casa, né, com a família, que se eu não for catequista na minha casa e não evangelizar os meus, fica difícil evangelizar fora, né? Então, ser catequista, a importância do ser, por onde estiver, é a importância para a igreja, porque nós somos igreja, somos filhos de Deus, somos batizados, então por onde andarmos nós temos que catequizar a igreja santa. Amém? É sobre isso, né? Sobre você ser igreja, não só na igreja, né? Eu acho que eu comentei isso aqui na nossa primeira live. É muito fácil você ser igreja aqui dentro. Então, a gente tem que ir para o mundo. A gente tem que ser uma igreja em saída, né? E assim como nos propõe o lema de hoje, e depois fazer discípulos entre todas as nações, né? E não é um trabalho só do catequista. Eu não sou catequista, mas não quer dizer que só por isso eu não tenho que evangelizar. Não é um trabalho só da Nelma, da Vânia ou do Davi. É um trabalho de todos nós, né? Então, a gente tem que evangelizar no mundo, aonde quer que a gente esteja. Assim como ela disse, na escola, no trabalho, no ônibus, porque a evangelização precisa, e esse foi... Jesus pediu para que a gente continuasse, né? Então, a gente precisa assumir essa missão e continuar o que ele começou. Bom, bem assim, uns 3 chamados, né? Vinde, e primeiro ele chama, como está lá em Mateus 11, 28, né? Vinde vós todos a mim, todos, ele está te chamando, você que está aí nos ligado nessa live, o Senhor te chama, ele chama a todos, vinde a mim vós todos, né? Que estáis cansados, aflitos. Primeiro ele faz o convite para nós todos, e outra assim, visão que eu vejo é permanecer, né? Como vai dizer, permanecei na cidade até que eu envie a força do alto. É permanecer na presença do Senhor. Primeiro ele convida, depois pede para permanecer, né? E o tema de hoje é o ide, né? Preciso ir e fazer discípulos. Mas muitas vezes a gente fica se perguntando, mas eu não sei nem falar como vou fazer discípulos com as suas atitudes, com o seu gesto de vida. Você evangeliza sem abrir a boca, né? Como está lá em Efésios, vigiai, portanto, as vossas condutas, para que seja de pessoas sábias, não de pessoas insensatas, né? Então é com as nossas atitudes, é com os nossos gestos, com o nosso modo de ser, como tratar o próximo, como tratar o irmão mais próximo, né? É isso que a igreja precisa.
Temos perguntas, Gi? Pode falar que eu vou... Qual é a fase mais difícil da caminhada como catequista em que vocês se lembram e que acharam que não conseguiriam mais a catequese? Vou perguntar para cada um, então. A pessoa sinalizou para quem ela quer que responda ou não? Para todos? Então, qual foi o momento mais difícil que você pensou, meu Deus, eu não vou conseguir seguir aqui na catequese? Davi. Nossa, Deixa eu parar para pensar um pouquinho aqui para responder. Eu acho que a insegurança, ela faz parte do processo humano, né? A gente tem horas que a gente tem muito medo até do nosso próprio potencial, né? Eu lembro de alguns momentos assim que eu tive dúvida sobre ser catequista. Eu fiquei um tempo afastado da catequese e no meu retorno eu lembro que aconteceu um incidente comigo. Já falei na catequese, né, para os crismandos. E na época os padres eram o Rúlio e o Clemilson. E eu vim conversar com eles, eu sentia que faltava algo, né? Assim como a Nelma falou no chamado dela, eu sentia que faltava algo. E quando o padre Rúlio, né, mais diretamente, falou sobre ser catequista, eu falei, pô, será que é isso que falta de verdade? Né? Naquele tempo ali foi quando eu tive mais dúvida sobre se eu tinha potencial e sobre se eu poderia fazer esse trabalho, né? Então, acho que esse foi o momento que eu tive mais medo, foi o começo, né? Depois que eu fui os primeiros dias, tive as primeiras experiências positivas, eu falei, eu acho que isso aí vai dar bom, eu acho que isso aí vai dar legal, e aí eu persisti na caminhada e consegui superar essa fase difícil. Vânia? Acho que durante a nossa vida, né, como a gente todo dia tem um aprendizado novo, temos que estar abertos sempre por aprender. Essas inseguranças, né, essas sensações que eu tenho, que eu acho que eu não vou conseguir, mas o que me dá força, né, o que me levanta tudo, é eu, nas minhas orações, eu estar buscando a palavra de Deus, eu estar indo à missa, recebendo Jesus no meu coração, é o que mais me dá força para estar continuando, porque acho que nenhum ministério é fácil, né? A gente encontra muitas dificuldades, muitos empecilhos, né? Às vezes dentro da igreja, às vezes na nossa vida diária. Então, o que dá força para mim é a oração, é a missa, é esse estar ligado em Deus, no seu amor sempre. Nelma? Qual o momento mais difícil que você encontrou aí na sua caminhada, que você pensou que você não ia conseguir, pensou em desistir, enfim, mas conseguiu superar? Bom, olha, a responsabilidade é tanta. E, assim, eu sempre fui muito preocupada, assim, porque a gente que trabalha com criança, imagina você ficar numa sala, né? Agora que é grupo pequeno, mas antes a gente ficava com a sala de 20, 25 crianças. Imagina a responsabilidade para tomar de conta daquelas crianças, né? Ao sair da igreja, né? Ao chegar. Assim, a gente como é mãe, a gente imagina a preocupação da mãe, do pai, ao estar deixando o seu filho ali na sua responsabilidade, né? Então, eu sempre ficava meditando, pensando comigo mesmo. É muita responsabilidade, mas eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir? E ali fui buscando, né, confiança em Deus, né? E graças a Deus a gente passa, assim, por muitas dificuldades, mas isso é para o nosso crescimento. Porque não é fácil, porque se fosse tudo muito fácil, né? Mas isso é para crescer. Essas dificuldades que a gente passa é para crescer. E eu sempre fui muito ocupada, né? Então, devido ao trabalho, sempre trabalhei e eu ficava me perguntando, meu Deus, mas se eu vou conseguir? Tal hora eu tenho que estar lá na sala. As crianças vão estar lá aquele horário. E aquela correria, enfim. A gente passa por um momento difícil, mas a gente supera. A gente não pode desistir, jamais não podemos desistir. E eu sempre
E sempre vem mais convite para participar, né? Participar de outras pastorais. Mas eu falo, gente, chama pessoas que não têm nenhuma, né? Só que aí, uma vez me falaram isso para mim, se for ver, é bem assim. Se chamar uma pessoa que não faz nada na comunidade, aquela pessoa não tem tempo. Só vai ter tempo aquele que está cheio de responsabilidade, que já tem várias pastorais. Esse tem tempo, mas aquele que não está em nenhuma pastoral nunca tem tempo. Sempre tem algo para impedir. Mas a gente passa por tantas e outras dificuldades, mas em Cristo a gente supera, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Eu vou começar com o Davi. A próxima pergunta vocês podem decidir qual das duas podem responder, porque é em relação à catequese, como vocês dão para a criança, então pode ser qualquer uma das duas. Pensando agora em uma pessoa que ela já recebeu, ou enfim, que ela tem vontade de ser catequista e que ela ainda não sabe qual é o trabalho desenvolvido. Conta um pouquinho para a gente qual é o trabalho que você desenvolve na Crisma. O trabalho da Crisma, eu acho que é você apresentar essa igreja jovem, né, apresentar os trabalhos dessa igreja milenar, mas mesmo assim uma igreja jovem, com dinamismo, né, com experiência. Eu acho que o que é principal para o catequista é ele falar das experiências que ele viveu, para não se tornar algo muito teórico, algo muito lido, né? Um catequista que não tem testemunho para dar, ele não vai conseguir motivar muito jovem a viver aquela experiência, né? Então acho que o papel do catequista é como a Nelma falou, é ser esse exemplo, mesmo sem falar nada nas suas ações. Até para responder essa pergunta eu vou usar uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, ela falava que a primeira oração do cristão tem que ser o sorriso. Porque um cristão que está triste, qual a experiência de Cristo ele está passando para o outro? Né? Então acho que a primeira oração do catequista é passar essa experiência positiva dessa igreja jovem, dessa igreja acolhedora, dessa igreja que precisa desse jovem trabalhando, né? Então é apresentar esse Cristo jovem. O principal papel do catequista de Crisma é esse. Mas para isso ele precisa de formação. Ele precisa buscar conhecimento, ele precisa viver experiências dentro da igreja e dentro da fé cristã que possam promover esse, digamos, gabarito para você debater e apresentar esse Cristo. E uma coisa que eu sentia bastante no Crisma era que muitas vezes dá espaço para o jovem falar também, né? Então eu lembro que no Crisma, às vezes o Davi falava, agora vocês têm que falar. E ele não falava, era a vez que a gente tinha que falar. E eu acho que isso também é bem importante, né? Que a gente dê esse espaço para o jovem, para que ele coloque o que ele pensa, o que ele acha, como ele entende aquilo, né? E eu acho que o Crisma, ele traz bastante isso. O Crisma, uma das propostas dele é justamente quebrar esse paradigma de igreja velha que muitos dos jovens chegam com essa ideia. E a gente só sabe a igreja que o outro conhece quando a gente dá essa liberdade dele falar. Então eu sempre gostei muito de promover o debate, para saber o nível de conhecimento que as pessoas têm da nossa religião. Muitas pessoas conhecem a igreja só esse espaço físico, um lugar que vem, que tem um padre que faz uma celebração dominical, que ele vem para fazer uma catequese, mas não conhece a igreja a fundo, os trabalhos que a igreja desenvolve, né? As entidades que a igreja mantém, né? Toda a história dos nossos santos, dos nossos mártires, da luta que a igreja católica tem em favor da sociedade. Então eu preciso ouvir o jovem para saber o quanto ele conhece dessa história. Porque se eu não ouço o jovem, se eu chego aqui e começo a dar um monte de informação simplesmente, vai ser mais coisa que ele vai ouvir. Só que a Crisma é um debate, é uma troca. Eu ouço e eu passo a minha experiência. Então acho que isso é fundamental para o catequista. E na catequese, quem vai responder? A Nelma? E na catequese infantil, qual é esse trabalho que vocês desenvolvem pensando numa pessoa que quer ser catequista, mas que não sabe muito bem como que funciona? Bom, o que desenvolve, né, com as crianças é os primeiros passos a conhecer Jesus. A gente explica, tenta evangelizar eles, para eles conhecer Jesus, uma preparação para a primeira Eucaristia, né, onde eles, na idade de 9 anos, no máximo 2 anos de preparação, para eles receberem Jesus sacramentado, né, pela primeira vez,
e fazer com que eles conheçam esse Jesus que é caminho, mas um caminho a ser seguido, né? Muitas vezes a gente fica preocupada, se preocupa por o que nós já comentamos, que recebe e some, mas não vive o caminho. É preciso viver o caminho, como Jesus fala, eu sou o caminho. Então a gente evangeliza tentando mostrar para eles quem é esse Jesus, esse caminho a ser seguido e essa verdade a ser praticada. É preciso praticar. Então, o que nós queremos passar para eles é um Jesus menino, um Jesus que eles possam conhecê-la e vivê-la, esse caminho, esse Jesus que nós tentamos apresentar para eles. Pergunta, Gi? Tem. Tá funcionando? Eu não sei se já responderam nessa que você falou para eles, mas perguntaram para quem quer ser catequista qual o processo de formação para ser um. Quem quer responder? Pode falar, Vânia. Eu acho que o processo de formação, né, acho que indiferente à catequese, ela passa primeiro pelo autoconhecimento. Um catequista ele tem que se conhecer e se enxergar dentro da igreja, para a partir daí ele poder ser um bom catequista. O processo de formação passa por diversas etapas. Tem a formação pessoal do catequista, onde ele precisa se conhecer de fato, e tem a formação dele conhecer a igreja. Só vindo às missas, ele não consegue conhecer completamente a nossa igreja. Para isso, a diocese fornece diversos materiais de formação, a própria paróquia fornece formação para catequista, e ainda existe uma ferramenta que é muito usada hoje em dia, que é a internet. Ela está cheia de informação que você pode buscar. E muito importante nesse processo de ser catequista também, é buscar uma orientação espiritual. É buscar um padre que possa te auxiliar nesse autoconhecimento, nesse conhecimento da igreja, para que aí você possa buscar a sua formação, digamos, ali dos livros, para você poder ser um catequista. Que o catequista ele precisa das duas coisas. Ele precisa da formação espiritual e precisa da formação literária, digamos assim. Querem complementar? Sim. Bom, é como diz na palavra, né? Que é preciso crescer na graça e no conhecimento de Deus. Acho que a pessoa quer saber como que faz para os primeiros passos para ser catequista, né? Eu sempre, quando alguém me procura, assim, eu falo, pelo menos maior de 18, né? Porque é uma responsabilidade, trabalho com criança, para trabalhar com criança, e ter o sacramento. Porque assim, não tem como eu dar o que eu não tenho, né? É preciso ter o sacramento, primeiro do batismo, primeira comunhão, o crisma, né? Pode ser solteiro, pode ser homem, pode ser mulher, enfim, mas que tenha o sacramento, porque assim, nós precisamos estar com a vida alinhada com Deus, uma vida de caminhada, uma vida de comunhão, para que nós possamos assumir essa responsabilidade de evangelizar. A responsabilidade da evangelização, principalmente para as crianças, é o que nós temos que dar bom testemunho. E, assim, é complicado, porque, assim, você pode estar fazendo tudo certinho. Escorregou um pouquinho, a criança é o primeiro a vir te cobrar, né? Você não é catequista, né? Então, muitas vezes, não acaba nem com a própria pessoa. Ué, mas ela não é da igreja? Né? Então, é preciso essa caminhada de fé, esse viver os sacramentos, viver uma vida de comunhão e participar. A participação na comunidade, a participação na igreja, a participação nas formações. Nós temos formações que podem estar nos ajudando para crescer na graça e no conhecimento de Deus. É preciso buscar, é preciso praticar. Gigi? E essa pessoa também, né, quando ela catequista, às vezes ela tem muito medo de chegar e já está assumindo uma sala com várias crianças, né, e não ter essa experiência de estar ali passando, catequizando essas crianças. Mas essa pessoa que chega, ela vai estar orientando um outro catequista que já está com mais experiência, né? Então ela não chega já assumindo uma sala com várias crianças. Ela vai auxiliar, né, durante esses 2 anos,
a catequista, preparando junto com ela aquelas crianças para a primeira comunhão. E no seu desenvolvimento, aí sim, ela vai estar podendo assumir uma sala, ou ela pode continuar também auxiliando, né? Todos sejam bem-vindos. E isso que ela falou é muito importante para muitas vezes a pessoa discernir também, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem aquela vocação, que a gente quer aquilo, e quando a gente tem a experiência, a gente vê que não é bem aquilo, né? Então é também uma oportunidade de discernir se a sua vocação é realmente essa, se você realmente gosta, e então poder assumir uma turma sozinho, né? Ou continuar ajudando outro catequista. Pode fazer, Gi. Tá saindo? Perguntaram como vocês se sentiram com a pandemia, sem poder ir à igreja e ter que fazer pelas redes sociais. Vamos começar com o Davi? Vamos. A pandemia acho que foi um baita desafio, né? Ela foi uma coisa que surgiu como um meteoro no mundo inteiro, não foi uma particularidade nossa. E ela expôs o quanto nós ainda somos frágeis em alguns sentidos, né? Então, sem dúvida, o sentimento acho que foi o pior possível, né? Porque quando você vem numa linha de trabalho e esse trabalho é interrompido de maneira bruta e sem saber muito o quanto isso ia durar. Eu acho que o maior desafio dessa pandemia é porque era uma coisa para durar 2 meses, foi prolongando, já estamos há quase 2 anos, né, afastados, e você se reinventar a cada momento é muito difícil, né? Essa reinvenção, a interação é muito complicada. Em sala, a catequese já é um desafio. Você manter todos eles ali atentos ao que você está passando, a tudo isso. De maneira virtual, então, sempre tem aquele que não vai conectar na hora, tem aquele que não vai ter internet. A gente vem de uma realidade de uma comunidade carente, né? Tem aqueles que não têm acesso à internet, a um smartphone, para poder estar participando. Então, foi um baita desafio, né? A gente, nesse processo de evangelização, acho que não só a gente, mas a igreja de uma maneira geral. E é um processo que foi, infelizmente, necessário, né? A gente não tinha outra opção, a gente não podia se reunir de maneira presencial. Então, o sentimento, primeiro, é de uma frustração por não poder continuar um trabalho que vinha sendo realizado de maneira presencial. No caso da Crisma, um trabalho que estava próximo às etapas finais já. Os jovens estavam próximos de receber o sacramento, né? E nesse trecho final aí houve esse intervalo de praticamente 2 anos, né? Então acho que o sentimento ele é de um pouco de ansiedade por saber como ia ficar tudo, que a gente chegou um momento que a gente não sabia direito quanto tempo ia durar, como é que ia voltar, se ia retomar do zero. Então esse sentimento foi bem confuso, na verdade, né? Da gente não saber exatamente como realizar aquele trabalho por 2 anos de maneira virtual. Vânia? Nessa pandemia, eu senti assim bastante dificuldade, né? Eu me senti, por ser de área de risco, né? Por ser do grupo de risco, me senti assim com muito medo. Fiquei 1 ano e meio, né? Afastada, só na missa por live, muito pouco participando na comunidade. E com a minha turma de catequese, também procurei bastante trabalhando com eles os evangelhos. Nós temos aqui na paróquia o nosso padre que passa todos os dias o evangelho, o diácono Marcelo passa nos grupos, então eu procuro estar passando para eles, ele também, todos os dias esse evangelho. A gente vê que são muito poucos, você chama, eles também estão bem ansiosos, querendo voltar, né? Sempre tem uns 3 ou 4 que estão perguntando quando que a catequese retorna, mas infelizmente não depende só de mim, né? Precisamos que essa pandemia melhore e que a gente tenha mais condições de estar trabalhando com essas crianças presentes, né? Porque é uma doença que a gente está oculta, a gente não sabe onde que está. Então, a gente trabalha assim, santos dos dias, os padroeiros, sempre está levando mensagens, perguntando como eles estão, se alguém está querendo falar, se quiser chamar num particular. Mas eu sinto muita dificuldade da participação de todos, é muito difícil de todos estarem participando, né?
tanto pela parte financeira, de não terem um celular, ter como estar participando, os pais que têm um celular, trabalham fora e quando eles chegam não tem aquele tempo de estar deixando com o filho. Então, na nossa realidade é um pouco difícil. Mas nesse momento o que eu estou trabalhando é assim, no grupo. E você, Nelma? Bom, é muito difícil, porque, assim, para mim, eu até comentei um dia aí com Israel que eu tenho que me atualizar mais nas redes sociais. Porque, olha, eu não gosto muito de WhatsApp, celular, enfim. Porque Face não tenho. Então, se tornou mais difícil para mim, né? Porque, assim, eu saio de manhã, chego à noite e, olha, como isso toma o tempo, gente. O WhatsApp, o Face, mensagens, grupos. Quando você vê, passou todo dia, passou o tempo. E eu falei, meu Deus, se eu ficar no WhatsApp, eu não vou ter tempo para rezar. Não vou ter tempo para orar, para meditar o Evangelho. Porque, assim, é muito difícil. É de mim mesmo. Eu não sou muito, assim, de WhatsApp. Tenho grupo, mando bom dia para as crianças. Como a Vânia falou, uns perguntam quando que volta. Já essa semana mesmo um pai, né, entrou em contato, perguntou se tinha alguma data que vai voltar a catequese. E, enfim, mas assim, não tem como você realizar aquele encontro gostoso, aquele encontro como se fosse na sala, porque na sala já é difícil. Imagina online, né, pelas redes sociais. Se torna mais difícil ainda. Mas ficam tranquilos que logo as crianças vão tomar a vacina e os grupos voltam os normais, se Deus quiser. Né? As crianças fiquem atentas. Eu até pensei, quando voltar a catequese, as crianças da nossa turma já estão na idade do Crisma, Davi. Porque assim, a gente pegou criança de 10 anos, está com 2 anos a pandemia, né? A criança vai estar com 13, 14 anos por aí, já nem vai mais estar no grupo da catequese, já vai entrar no grupo do Crisma e receber os 2 sacramentos juntos, né, Davi? Já é quase catequese de adulto. Isso, né? Mas, gente, mais um pouquinho de paciência. Quando todos tomar a vacina, que a vacina já está na idade dos 17, né? 17 anos, 15, já está baixando, então logo as crianças vão receber a vacina, vão tomar a vacina, e os encontros voltam ao normal, se Deus quiser. Né? Não vamos desanimar, vamos esperar no Senhor, porque logo tudo volta ao normal. O que a gente partilhou aqui ao longo desse mês todo foi como a gente encontra muitas dificuldades para seguir a nossa missão. Dar o nosso sim não quer dizer que a gente vai viver uma vida sem problemas ou que o nosso serviço não vai encontrar obstáculos no meio do caminho. Então, eu queria perguntar a cada um de vocês, vou começar com a Vânia. O que te faz seguir firme na missão? Apesar das dificuldades, dos obstáculos, o que faz com que você continue aqui, não só sendo catequista, mas continuando aqui firme na missão e na vida em comunidade? O que me faz seguir em frente é o amor por Jesus, né? Porque não é fácil. Deus entregou seu filho, né, que morreu na cruz por mim, por você, por nós. Sofreu, né? E então o que me faz perseguir é esse amor que Jesus tem por nós. Não é fácil você estar levando esse amor de ser essa igreja, porque ser igreja dentro da igreja é fácil, mas você ser igreja no mundo, você faz a diferença, né? E você passa por muitas provações no seu trabalho, na rua, por pessoas, mesmo cristãos, né, que em vez de estar te edificando, parece que vê a necessidade de ver você triste. Então, o que me faz mesmo persistir nessa caminhada é o amor que eu tenho por Deus. Nelma? Como que é a pergunta? O que te faz seguir firme na missão, apesar das dificuldades que você encontra no caminho? Tá. É acreditar. Ter fé e acreditar. Confiar. Porque dificuldade a gente encontra. Mas acreditar nesse Jesus
maravilhoso, nesse Jesus que pode. E eu não imagino a minha vida sem Ele. Não faz sentido, né? A vida sem Jesus não faz sentido. Então, o que faz seguir adiante é ter a certeza que o Senhor está conosco. É ter a certeza que tem um Deus olhando para cada um de nós, nos guiando, nos protegendo, nos livrando. Essa certeza desse amor, um amor incondicional, um amor que não quer nada em troca. Então, essa certeza, a certeza que tudo dará certo, né? Isso é a confiança que nós temos que ter nesse Jesus, e é isso que me faz seguir adiante. Davi? Bom, o que me faz seguir adiante, eu acho que é exatamente o que me trouxe até aqui. Foi essa necessidade do algo a mais. Eu acho que se a gente não tem essa vocação, se a gente não vive essa vocação, algo nos falta, né? E foi esse algo que faltava que me trouxe até essa caminhada, essa vocação de ser catequista. Esse anúncio do Evangelho, esse anúncio de Jesus Cristo, é o que complementa o meu dia, a minha semana, o meu mês, a minha vida, enfim. É esse complemento, é algo que se a gente não faz, nós não nos sentimos completos. Então, o que me motiva todos os dias é, por exemplo, encontrar crianças que foram catequistas, hoje são adultos, que também são catequistas, que evangelizam com todas as outras formas. E é essa troca, isso é muito bom, essa é uma alegria que nos traz, que é o que exatamente faz eu continuar. É olhar para o lado e ver que o trabalho dá bons frutos, né? Um exemplo é você que está aqui hoje apresentando essa live aí para a gente, seguindo a pastoral, seguindo o seu ministério, né? Então, são exemplos assim que nos faz continuar, né? É esse complemento. Se a gente não fizesse isso, a gente ia fazer outra coisa na igreja. Se não fosse ser catequista, a gente ia fazer uma outra, ia para um grupo de SEBs, ia para uma outra pastoral, mas a gente precisa, de alguma maneira, viver esse Jesus Cristo, porque se a gente não faz isso, algo nos falta. Então, acho que esse é o que me motiva a estar aqui. Pergunta, Gi. Perguntaram o que vocês esperam desse retorno de catequese. A pessoa disse pós-pandemia, mas ainda não é pós-pandemia, né? Ainda estamos. O que vocês esperam desse retorno? Vocês têm alguma expectativa, algum medo, alguma angústia aí para esse pós-pandemia? Davi. Nossa, eu acho que o retorno, ele é tão esperado na igreja quanto é em toda a sociedade. E o medo que eu carrego, né, como as coisas vão estar, porque a gente lembra de como estavam quando parou tudo. Agora, como vai continuar o trabalho, isso é só o dia a dia quem vai dizer. Então, eu estou ansioso por isso, espero que logo a gente possa retomar com todas as atividades como a gente vinha trabalhando antes, né? E uma ansiedade que eu trago é justamente essa de saber como vai estar. E isso a gente só vai conseguir ter a menção quando voltarem os encontros, quando a gente reencontrar as turminhas, encontrar os jovens, as crianças, encontrar toda a assembleia aqui na igreja novamente, porque aí vai dar o parâmetro. Mas, por enquanto, o único sentimento que, pelo menos, eu tenho é de ansiedade. Que volte logo, que a gente possa voltar com todo o gás aí. Vânia? Também tenho bastante essa ansiedade. A gente está podendo se reunir com as crianças, está participando mais ativamente com elas dentro da comunidade, trazendo eles para estarem aprendendo tanto esse amor que Jesus deixou para nós, que eles possam estar levando para a família deles, que esse medo que toda a comunidade está tendo, a gente vai ter que enfrentar. Querendo ou não, um dia ou outro nós vamos ter que estar saindo desses, para a nossa vivência normal, entre aspas, mas temos que estar voltando para o nosso trabalho, para a nossa vida na igreja, para a nossa vida na comunidade, na rua, na família. Então, é muito ansioso. Eu hoje tenho uma mãe de 90 anos, também passo muita essa ansiedade de não poder estar presente ali no seu dia a dia. Converso muito com ela, mas só pelo telefone. Então, é uma ansiedade muito grande esse retorno, a gente estarmos lá junto, Sei que quando a gente retornar,
as nossas turmas, que nem a minha última turma, que antes, quando entrou a pandemia, eu estava com 40 crianças, né? Uma turma bem grande. E sei que agora as turmas vão ser bem mais reduzidas, mas é uma ansiedade muito grande. Eu amo estar com as crianças, eu amo estar com elas ali no dia da catequese, aquela hora e meia parece que voa, né? Tantas coisas que a gente tem para transmitir para elas, e elas também nos ensinam muito da sua vivência, né? Então, é uma expectativa muito grande esse retorno. Nelma? Insegurança, né? Medo, porque assim, nada vai ser como era antes. Né? Assim, eu sinto assim que eu fico me perguntando, será que vamos se livrar disso aqui? Será que vamos se livrar da máscara? Né? Então, é como a Vânia falou, a gente tem um grupo grande e vai ter que reduzir em poucos. E é isso, é aquela insegurança, aquele medo, aquela ansiedade. E eles também, com certeza, tanto os jovens quanto as crianças, estão com essa mesma ansiedade de como será quando voltar, como vai ser quando voltar. Né? Mas vamos torcer para que nós possamos ficar livres, né? De máscara, distanciamento, que nós possamos viver uma vida normal. Mais perguntas, Gi? Perguntou, as crianças novas, como eu faço para colocar minha filha que estava na infância missionária? Ela perguntou, as crianças novas, como eu faço para colocar a minha filha que estava na infância missionária? Eu acho que é para mudar ela. Isso. Bom, as crianças que estavam na infância, quando voltar, né, que abrir as inscrições na secretaria, pode estar vindo na secretaria da paróquia, que como tem as fichas das crianças da infância, se já está na idade da catequese, aquela criança já vai para o encontro da primeira comunhão. Então, fazer a matrícula, né? Renovar a matrícula de infância para a catequese, mas não se preocupem. Quando começar as inscrições, quando abrir as inscrições, né? Quando for para iniciar mesmo, a gente vai estar anunciando, vai estar avisando. Aí é só vir na secretaria, procurar a secretaria da paróquia, que será melhor informados. E a gente sempre está divulgando também, então no final das celebrações, sempre que abre inscrições, seja para o Crisma ou para a catequese, a gente sempre avisa. Mais alguma, Gi? Então, se nós não temos mais perguntas, eu vou fazer a última e eu vou começar pela Vânia. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem já foi, para quem ou para quem tem esse desejo de ser catequista, mas que por algum motivo ainda não é. Então, que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Eu deixo aqui o meu convite para você que tem esse medo de ser catequista. Às vezes você acha que será muito difícil, mas, como fala, Deus não capacita os capacitados, né? Ele capacita... Como que é? Esqueci. Não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, você que está com dúvida, nos procure, né? Venha fazer parte da nossa pastoral. Nelma? Bom, a mensagem que eu deixo para você é que não tenha medo, né? Se você sente no seu coração esse chamado, esse desejo de servir, não importa que seja catequese do Crisma, catequese infantil ou outra pastoral, nos procure. Pode estar nos procurando qualquer um dos membros aqui da comunidade, ou pode estar procurando também a secretaria para informar, né, para melhor informação. Mas o que eu quero falar para você aqui, vida de oração. Ora ao Senhor, reza, pergunta, Senhor, como que eu posso te servir? E uma coisa eu te falo, não enterre o seu talento, né, que você possa multiplicar. Não tenha medo, pode estar nos procurando, no que nós pudermos ajudar, né? A comunidade precisa muito de você. O Senhor conta com você para a evangelização. Então não tenha medo, venha participar da nossa comunidade. Nos procure para nós podermos ajudar. Davi? Ficar por último nessa hora é complicado. Que muita coisa já foi dita, mas eu trago só uma palavra de incentivo. Né? Procure,
um catequista, procure um coordenador de catequese, procure o teu orientador, procure o teu padre, né? Que ele vai saber te informar melhor. E principalmente, deixe teu medo de lado, né? E para você deixar o teu medo de lado, é como a Nema falou, é vida de oração. Somente a fé vai afastar o teu medo, né? A tua vida de oração vai te capacitar, vai te dar a coragem necessária para você assumir uma catequese, assumir uma responsabilidade e de fato evangelizar, né? Então, principalmente, inicia a tua vida de oração, pede a Deus, pede esse discernimento de saber onde que eu posso servir da melhor forma, né? Se é como catequista, se é como um agente de uma outra pastoral, né? E busque uma orientação, principalmente espiritual, é muito importante. Para mim foi muito importante. Quando eu tive dúvida onde eu poderia servir, eu procurei o meu padre, e foi ele quem me ajudou a entender a necessidade de estar atuando na catequese, como catequista, né? Então, procure ajuda, mas principalmente faça as tuas orações, peça sempre a orientação divina primeiro, para você entender o teu chamado, né? Mas o medo é que você deve escutar menos. É o que a gente falou ao longo de todos esses sábados, né? É dar o nosso sim, é rezar, pedir para que Deus possa nos dar o discernimento sobre no que nós podemos ajudar, qual é a nossa vocação, qual serviço dentro da comunidade nós podemos assumir. Então, se você tem medo, não tenha. Eu não diria para você não ter, mas não deixe que ele te impeça, não deixe que ele seja maior do que o seu chamado. Então, assuma, a igreja precisa, nós precisamos de catequistas, nós precisamos que as pessoas se disponham a continuar anunciando esse evangelho e essa boa nova. O projeto de Jesus Cristo, ele precisa de anunciadores e nós somos chamados a ser esses anunciadores. Então não tenha medo de assumir a sua vocação. Às vezes você não sabe falar bonito, mas a partir do momento em que você der o seu sim, as coisas acontecem, porque não somos nós que falamos, é Deus que fala através de nós. Então não tenha medo de assumir a sua vocação. Quero muito agradecer a vocês três por terem aceitado o nosso convite. Foi muito especial, tenho certeza que tirou muitas dúvidas de muitas pessoas e quem sabe aí dessa live não saiam novos catequistas para a nossa paróquia, não é? Então, para finalizar, gente, ao longo de todo esse mês, nós falamos muito dela, que foi a primeira a dar o sim. Então, que a gente possa sempre ter Maria como nosso exemplo, como a mulher que foi a primeira a dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela teve medo, não tenho dúvida, mas ela não deixou que o medo que ela estava sentindo, mesmo sendo jovem, mesmo diante de uma sociedade que julga e que aponta, ela não teve medo de assumir o projeto de Jesus Cristo e dar o seu sim. Então, eu queria convidar vocês, o pessoal da Pascom que está ali atrás, e cada um de vocês que estão em casa, para que juntos a gente pudesse nos consagrar a ela. Não temos cantores, então vamos fazer a consagração rezada. Quem souber, reze conosco. Os meninos colocaram aí no chat, para que a gente possa inspirar o nosso sim no sim dela. Que quando a gente sentir medo, quando as angústias forem maiores do que as certezas, que a gente possa voltar o nosso olhar para ela e ter a certeza de que, assim como tudo se cumpriu da forma mais magnífica, a partir do momento em que ela deu o sim dela, na nossa vida também acontecerá. Então, Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações,
sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Amém. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês. Na pessoa deles, quero agradecer a todos que passaram por aqui. Marcelo, Silvio, Márcio e Juliana, a irmã Roxine e o Isael, porque sem o sim deles, nós não teríamos feito esse mês vocacional. Nada disso teria acontecido. E a vocês também, o nosso muito obrigada, que acompanharam, que compartilharam, que perguntaram. Eu sempre disse que a nossa pastoral só existe porque tem você aí do outro lado, e é verdade. Se não tivesse você aí, não faria sentido a gente continuar. E parece que temos 2 perguntas? É só um aviso, gente, não é pergunta, não. Então, muito obrigada. Deixo aqui mais uma vez o convite. Se você gosta dessa parte de comunicação, se você gosta de mídias sociais, venha para a Pascom. Nós estamos de braços abertos para te receber. E eu vou fazer o que eu prometi na semana passada. Isael, Giovana e Cláudio, venham aqui. Pode. Acho que sim. A nossa pastoral, ela não é minha. Eu dei a cara a tapa aqui todos esses dias, mas a nossa pastoral não é feita de uma única pessoa. Então, hoje, eu quero mostrar quem é que está por trás de tudo que acontece. Não estamos com todos, mas eles vão representar os outros. Então, o Isael, que vocês já viram semana passada, né? A Giovana, ela é a Gigi. Todo sábado eu falo Gigi, né? E vocês não sabem quem é, então é ela. O Cláudio. E também temos o Carlos, a Ana e a outra Giovana. E o Lucas, que também nos acompanham. Não estão aqui com a gente hoje, mas fazem parte da nossa pastoral. E a Fran, meu Deus, estava esquecendo dela. Não estão aqui hoje, mas fazem parte da nossa pastoral e fazem o trabalho acontecer. Então, se você gosta disso, mais uma vez eu te convido, nós estamos de braços abertos para te receber. E vai ser muito bom ter você com a gente, porque nós temos muito trabalho e poucos operários. Então, venha, participe, a Pascom está de braços abertos para te receber. Se você não puder vir, garota propaganda, se você não puder vir na missa 10h30, que a gente sempre está por aqui, manda mensagem no Facebook ou no Instagram que nós vamos te responder com muito carinho. Então, gente, a nossa proposta com esse mês era de compartilhar experiências e de partilhar sobre as vocações da nossa igreja. Porque todos os anos nós falamos sobre elas, nós celebramos elas, mas nós nunca conversamos sobre. O Isael, semana passada, partilhava que muitas vezes as pessoas acham que vocação é só para padre. E esse mês a gente pôde descobrir que não. Então, eu acho que o nosso objetivo foi atingido. Eu espero que tenha sido um mês de muito aprendizado, que as pessoas possam ter olhado para as suas vidas e se perguntado: qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Então, eu espero que tenha sido atingido o nosso objetivo. Não deixem de nos dar um feedback, a nossa pastoral é para vocês. Então, se vocês gostaram, nos fale. É importante que a gente saiba se o nosso trabalho está sendo legal, se vocês estão gostando. Também nos mandem sugestões, nós estamos aqui para inovar cada vez mais. Então é isso, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram aí de forma incansável durante esses 5 sábados. E não sei quando será a próxima, mas tenho certeza que vocês estarão aí com muito carinho. Então, nosso agradecimento mais que especial em nome da Pascom e em nome da Paróquia São Pedro e São Paulo, pela participação e pelo sim de cada um de vocês. Porque o simples fato de estar aí do outro lado, nesse sábado, você podia estar assistindo um filme, podia estar comendo, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui. Então, muito obrigada, que
Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. Não vejo a hora da gente poder fazer isso aqui, todo mundo junto. E, se Deus quiser, vai ser o mais breve possível. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Oh!